Oi pessoal, muito bem-vindo a esta sexta aula de Picate, da linguagem Picate. E hoje nós vamos falar sobre o tema recursão e backtracking especificamente. Vamos dar uma boa detalhada nesses pontos. Muito bem, então a recursão é um conceito que já vem da matemática e está presente em linguagens tipo Lisp, Haskell, então tem que entender de recursão para trabalhar com essas linguagens. Então é um conceito, digamos, simples para ilustrar coisas bastante abstratas. Então uma regra é dita recursiva quando ela faz uma autorreferência a ela toda ou parte dela, ok? Então, a Picate, essa notação lógica ou funcional, a recursão ela é bem evidente o tempo inteiro. E a ideia desse código, né, com recursão é que dá uma clareza ao código. A estratégia que nós vamos utilizar aqui, eu vou apresentar 3 exemplos matemáticos clássicos, mostrar alguns elementos desses 3 exemplos e nós vamos implementar cada um deles em Picate. Então, basicamente, aqui o primeiro exemplo é a soma dos primeiros n naturais. Então, a ideia é assim, somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até um determinado n, excluindo o zero. Tá? Ou poderia até ter colocado o zero aqui. Então, por exemplo, a soma de 1 vai dar 1. Soma do zero vai dar o zero. Então, poderia ter começado com 0 ou com 1. Agora, caso esse n seja maior ou igual a 2, então ele já vai buscar um conceito que vai ser o 2 mais a soma dos anteriores. Quem é a soma dos anteriores? Do n menos 1, que é o 1. Bom? Então, a ideia da recursão, você tem que fazer um desenho. Se ela acertar o desenho, é fácil depois codificar. Então aqui você vai somar os termos de 1 até o termo n menos 1 mais o n. Então aqui você tem a fórmula geradora da recursão. Tá, ok? Então soma de Sn é igual os n menos 1, a soma dos n menos 1, mais o n corrente. Muito bem. O fatorial também é um problema bem conhecido. Também ficou aqui no caso o fatorial de 0 é 1, por definição. E o fatorial de 1 é 1, certo? Então aqui, por exemplo, calcular o fatorial de 1 daria 1 vezes o fatorial de 0, que dá 1. Então basta definir aqui, o fatorial sempre só vale para números positivos. Aqui tem essa estrelinha aqui, mas é uma multiplicação mesmo, tá? 1 vezes 2 vezes 3 até n menos 1 vezes o n corrente. Então o fatorial de um determinado n é o fatorial dos n menos 1 vezes o n corrente. Então, de novo, nós temos aqui uma condição que a gente vai chamar de parada, né, do fatorial, que tem que começar em um determinado valor. A série de Fibonacci talvez seja desconhecida por alguns, mas ela funciona como sendo uma soma, sempre considerando os 2 últimos termos. Então, se eu tenho lá, se eu quero o 10º valor de uma soma, o 10º valor será igual à soma do 8º e do 9º. Esse exemplo aqui, ele na verdade, vocês estão vendo, ele tem 2 chamadas recursivas dentro dele. Ou seja, olhando do ponto de vista de programação, isso aqui é altamente ineficiente. Isso aqui é para mostrar a ineficiência da recursão. Mas o conceito da recursão é bem interessante, porque você vai estar mostrando assim, olha, o Fibonacci de 3 é igual à soma dos 2 anteriores. Quem é? O 1 e o 0, o anterior a 1. O Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Perfeito? E aí vai. Então vale a pena depois vocês olharem essa série de Fibonacci aí, que ela foi introduzida para avaliar cálculo de procriação de coelhos, conta a história desse matemático italiano. Muito bem.
Dessas três definições, tem uma coisa em comum entre elas. É a presença desses valores fixos aqui. Ó. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1. No fatorial tinha, fatorial de 0 é 1. E aí vai. Ok? Essas condições aí, elas sempre têm que existir, e todas que vai fazer parte dessa definição da base da recursão, ou em lógica nós chamamos o aterramento, o termo em ground. Ok? Então essa condição de aterramento é uma condição que essa regra vai parar num determinado momento. Ela para mesmo, ou ela termina quando chegar naquela situação ali. Então, caso esse aterramento não seja definido, então uma recursão infinita vai ocorrer e um estouro da pilha da execução, e você nunca mais, digamos assim, você vai perder um certo trabalho aqui para achar esse problema. Então a definição, nós vamos fazer aqui desses três exemplos anteriores, é para ilustrar os elementos que tem que ter. E nós usamos aqui a notação funcional, ou seja, do paradigma funcional. Por quê? Porque é imediatamente próximo à matemática. Então nesse caso aqui, ó, a soma de 0 a n, se for o termo 0, lembram lá que eu chamei a atenção que lá na definição não havia o termo em 0, mas aqui eu fiz, ó, se dá 0, vai ser um 0, ponto. Então a função já está retornando o valor 0. Vejam que aqui nós nem temos a definição de regra, ó, ele é automático aqui, ó. Vejam que então o Picard ele contempla uma linguagem tipo Haskell assim perfeitamente, ó. Nem tem aqui o pescoço de regra, certo? Porque não tem condicionais aqui, então não precisa ter nenhuma definição. Então o nome dessa função, quando tiver o parâmetro 0 aqui, ó, ele já vai retornar 0, de 1 em 1. Caso seja o n, vai ser o n corrente mais a soma dos n menos 1 termo, ponto. Do fatorial, idem, ó, 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Esse daqui, idem. Casualmente, né, esses três exemplos aqui, ó, a condição de aterramento são iguais, ó, 0 com 0, 1 com 1, e o Fibonacci idem. O Fibonacci ele tem duas chamadas aqui recursivas. Isso aqui depois vocês podem olhar no Wikipedia e darem uma olhada como essas chamadas ocorrem, e a explosão de número de chamadas que essa função chama. Então, o que tem que prestar atenção e o que define uma recursão? É que vai haver uma função ou um predicado que vai estar fazendo referência a ele mesmo. E essa referência começa de cima para baixo até chegar à função aqui em questão. Então, nesse caso, para esse exemplo, por exemplo, se eu quisesse calcular o fatorial de 8, eu vou precisar calcular o fatorial de 7, de 6, e aí vai, certo? O Fibonacci de 9, eu preciso no mínimo calcular o de 8 e o de 7. O de 8, preciso do 7 e o de 6, mas o 7 já tinha sido calculado, e aí vai. Essa ineficiência que a recursão apresenta aqui vai ter uma seção de programação dinâmica, e aí um exemplo parecido com o Fibonacci nós vamos usar para contornar esse tipo de problema. Então nesse caso aqui, ó, o exemplo se chama recursão exemplo 02 PI, tem esses resultados aqui, ó. Olhem o right line aqui sendo utilizado, ó, letra minúscula e o igual. Então esse aqui é o padrão dele, pode ter qualquer átomo aqui à esquerda, o igual, e aí você coloca aqui uma função a ser retornada. Não pode ser predicado não, tá? Porque o predicado, lembra que é sempre 0 ou 1. Então aqui retornou cada um desses aqui, ó. O fatorial cresce bastante, Fibonacci nem tanto, e a soma dos 10 primeiros termos é o 55. Ok, então recursão é isso aí. Teríamos um caso de uma recursão infinita se a gente não tiver as regras de aterramento, ou nós tivermos algum n negativo e não tivermos nenhuma condição do tipo assim, se o n tiver negativo, pare, uma indefinição nesse termo. Então nesse caso nós teríamos um estouro de pilha. Um exercício bem legal, parte dele está escrito lá no meu GitHub, é vocês
pegarem essas formulações da visão funcional desses 3 exemplos, passarem para a visão lógica e procedural. A procedural é tranquila, a lógica é um pouquinho mais trabalhosa. Muito bem, nessa parte final agora, um termo que o pessoal confunde, recursão com backtrack, tá? Então, eu resolvi separar bem essa subseção chamada backtrack. Então, é um mecanismo que a gente conhece de algumas linguagens de programação, tipo Prolog, mas não é presente nas outras linguagens, porque backtracking é um mecanismo de programação e não da linguagem dela existir como um mecanismo dentro dela. Então, o backtracking ele tem uma questão de ter uma regra e vai ter que ter esse ponto de interrogação aqui na frente. A ideia de um backtracking é aquele clássico problema de achar uma saída de um labirinto. Então aqui nós temos um labirinto, certo? E aqui entra, vamos supor, entra aqui um ratinho. O ratinho entrou nesse labirinto, ele chegou aqui, ele não tem o que fazer. Quando chegou aqui, ele já tem uma encruzilhada. Ou ele pode entrar à esquerda ou seguir em frente. Ele seguiu em frente. Eu poderia virar à direita ou virar à esquerda. Chegando aqui, eu poderia virar para lá ou virar para cá. Enfim, vejam que a questão de um labirinto, você pode descrever uma árvore de um encaminhamento de uma solução possível. Perfeito? Então, esse tipo de problema, que já escrever isso numa linguagem tradicional, usando pilhas para implementar esse backtracking, já começa a dar uma mão de obra. E nós temos isso pronto no Picate, porque ele funciona dessa maneira. Backtracking é um mecanismo dele. Então é sempre o que nós vamos chamar aqui de uma busca em profundidade, que ele vai estar explorando de uma forma sistemática cada um desses ramos aqui, certo? Nós vamos ver. E até ele chegar, por exemplo, a uma saída que seria um caminho de sucesso. Aqui. Nesse caso, esse labirinto aqui, essa figura que eu escolhi, que ela ilustra precisamente todo o encaminhamento de uma solução. Então aqui ele poderia tomando sempre a ramificação mais à esquerda, se chegou e não tem mais algo a ramificar, ele poderia voltar, vai tomando mais à esquerda, aí aqui deu um sucesso, e não examinaria, por exemplo, esse ramo aqui. Muito bem, há um algoritmo? Sim, há um procedimento para se fazer um backtrack. Aí eu escrevi aqui grosseiramente como esse backtracking funciona, e a ideia é sempre buscar um casamento de um padrão, e ele vai aqui, vai tentar executar um predicado P, x1, x2 até xn, com Q1 até xn. Então ele vai tentar satisfazer Q de x1, Q de x2 até Q de xn nessa ordem. Se um desses daqui falhar, ele volta, certo? Então a ordem de execução é Q de x1, Q de x2 até Q de xn, tentando encontrar valores para x1 a xn. Se xn for instanciado ok, esse predicado P aqui volta com sucesso ok. Se um desses aqui falharem, como foi o caso aqui, teve algum ramo aqui que falhou, é como ele fosse tentar uma outra alternativa aqui para Q1, Q2, Qn. Essa busca de tentativas aqui, lembro daquele exemplo do index lá, que nós utilizamos um meio ou um false para buscar todas as alternativas. É isso que ele faz. Enfim, uma resposta quando esse xn aqui for associado a um objeto, um valor. Tendo um valor, a gente diz, temos uma resposta consistente. Enfim, esse processo aqui ele é chamado completo. Se a resposta existir, ela vai ser encontrada. Pode demorar muito, sim, pode demorar, mas ele é dito completo. Todas elas serão encontradas. Esse processo aqui ele se repete e até quando não houver mais variáveis ou combinações possíveis de valores dessas variáveis. Esse procedimento aqui fui eu que escrevi e efetivamente vocês leiam com cuidado e acompanhem os exemplos.
Aqui eu fiz um exemplo para ilustrar como funciona. Eu tenho um predicado, uma regra P, com as variáveis x1, x2, x3. Então, o primeiro valor a ser instanciado, por exemplo, seria um x1. É um primeiro nível da árvore. Então, se x1 for tomar o valor A, então é algo que pode ser válido. Se tivesse um valor B, poderia ter uma condição que não fosse mais válida. Então, esse ramo aqui, todinho, ele não vai seguir. E o C, ele poderia seguir para essa ramificação. x1 recebe um C. Muito bem, mas só que ele não vai buscar em largura dessa árvore. Ele não vai tentar A, depois com B, depois com C. Não, ele vai tentar em profundidade. O mecanismo de backtracking é profundidade. Então o A foi um sucesso. O próximo variável que ele vai tentar buscar é esse x2. Então o x2, um 2 aqui, deu um certo sucesso, instanciou, vai tentar uma nova instância para x3. Ó, a cerquilha. Então uma resposta é A, o 2 e a cerquilha. Uma resposta é o A, o 2 e o arroba. Aqui, uma outra possibilidade seria o x2 não ser mais o 2, porque esse aqui já foi explorado, mas sim o 6. Aí toma o 6, toma a cerquilha, toma a arroba. O x, uma outra possibilidade x2 não tem, com B possivelmente não tenha, enfim, cada um desses valores aqui. Até um x2 aqui sendo um 7, um x3 sendo um arroba, mas não valeu para o cerquilha. Um exemplo, um exercício legal aqui que você pode fazer é descobrir quais são os domínios de x1, x2, x3 e montar um programa que faça exatamente essa árvore aqui. Então eu vou te passar a árvore e aí você monta o programa para ver o que resulta. Isso é uma figura que também de alguma maneira responde o conceito da regra. Esse if aqui é a ideia do início da regra, as condicionais da regra, e aí aqui vai ser a regra verificada ou não. Bom, tem um programa chamado aqui Ancestral, também estamos usando aqui alguns fatos, e vocês podem depois executar com cuidado esse programa lá que se chama uso de ancestral recursão. Mas tem fatos aqui com aridade 2 e um fato com aridade 1. Aí eu posso começar a criar umas regras. Posso criar uma regra para mãe. Então, se a mãe x é mãe de y, se ela for um ancestral e esse x for uma mulher. O pai é um ancestral e também se ele for um homem. Os avós, se for um ancestral de alguém e esse alguém for ancestral de você. Aí você pode fazer uma regra agora de encadeamento recursivo. Olha, então x vai depender de um y, se no mínimo y for imediato, um ancestral imediato a ele. Caso ele não for imediato, eu não encontro aqui, caso ele não for imediato aqui, ele pode ser um antepassado. Então eu tenho a minha regra mais completa e sem recursão. Por quê? Porque dentro dela vai ter uma chamada aqui no final que a gente chama de recursão, pela cauda, aqui como sendo o último elemento. Então pela cauda ainda dá para a gente ter um bom controle, mas quando a recursão ocorre em vários pontos aqui da regra principal aqui, aí fica uma boa confusão. O main, de novo aqui com backtracking, e você simplesmente bota aqui o falso para ele exaurir todos os descendentes de x e de y. Então aqui tem uma mensagenzinha, x depende de y, e ele vai ficar aqui recursivamente até exaurir todas as combinações dessas duas regras, dessa regra recursiva aqui. E para não dar a resposta no e você ficar triste, você bota lá um main true, true é verdade. Então, basicamente depois você pode executar essa aqui, eu vou para não perder muito tempo. Enfim, temos algumas reflexões aí de perguntas que poderiam ser formulando e etc, etc. Muito bem. Aqui eu preparei um exemplo em especial
de encerramento dessa parte. Então, basicamente, ó, vai ser um gerador de números aí, de módulo e de cálculo de módulo. Uma coisa tranquila. Então, eu vou fazer aqui alguns números. Ó, P1 vai ter o número 1, P3 vai ter, ó, P índice 3, nós vamos resgatar o 3. Aqui agora vai ser o Q, certo? E aqui vai ser o Q? 7, 14 e o 13. Aí vamos criar uma regra com backtracking chamado algum número. Então x, y e o z. Então este z aqui, aqui dentro dessa regra, se o z for 3, eu vou pegar aqui a soma de x mais y, módulo 3, eu vou saber. Esse número é um divisor por 3. Então, onde p de x e q de y buscarem aqui nos fatos verdadeiros, instanciados como retorno, esses valores aqui vão ser somados e nós vamos saber, ó, são múltiplos de 3. Na regra seguinte, se esses valores aqui, x, y, com z igual a 3, mod 3, não forem iguais, ó, esse igual aqui é um comparador. E na verdade isso aqui é um predicado, e ele tem que ser uma verdade. Se der uma verdade, eu quero que faça alguma coisa. Se não for uma verdade, eu não quero, ele vai pular para a próxima regra. Então ele vai tentar exaurir esses valores aqui, trocar esses valores aqui de cima, primeiro com Q, ó, ele testa Q com 7. A sequência dessa tentativa aqui é um produto cartesiano. 1 com 7, 1 com 4, 1 com 13. Quando falhar, ou ele vai tentar uma próxima solução, ele vai pular para 3 com 7, 3 com 14, 3 com 13. Depois, a última combinação possível é 5 com 7, 5 com 14, 5 com 13. E ele sempre vai ficar olhando aqui, ó. Vai vir até o final. Se falhar, tem backtracking aqui? Sim, tem, porque ele falhou. Tem backtracking aqui? Não. Então ele pula, ele vai trocar o Q. Se ele trocou todos os Qs, depois ele vai trocar o P. E assim esse procedimento se repete. Então esse exemplo é um exemplo bem legal para entender como é um backtrack. Vejam que, ó, a mesma regra tem backtracking, a mesma regra tem backtracking, e a última regra, que é no caso aqui eu fiz um módulo z igual a 5, quer dizer, é um divisor, esta regra não tem backtracking. Tomar cuidado, muitas vezes a gente quer fazer um underscore. O underscore quer dizer assim, qualquer valor. Então ele está valendo. Então, para esse caso aqui, você pode usar, mas tome muito cuidado nesse momento quando você fizer certas definições. Eu deixei essa daqui sem backtracking, que tem que ser a última nessa sequência. Se eu trocar a ordem, não vai funcionar como esperado. O main, de novo, ó, algum valor xyz vai imprimir aqui xyz, então vai ter uma função de imprime aqui naquele valor lá, e o false. Depois ele manda chamar os tracejado 40. Essa função de impressão não mostrei aqui, mas vocês podem olhar lá no Git. Então, executando, ó, uma combinação 5 mais 7 vai dar 12 e é múltiplo de 3. Na verdade, esse imp é a função de saída. Deixa eu... cat backtrack Gianni backtracking 02. Então aqui está todo esse código que nós estávamos discutindo, certo? Ó, e a função de impressão é essa daqui, ó. Então eu usei um if then aqui, ó, if z igual a 3, então o z veio instanciado, aí imprime aqui a saída, z igual a 4, um else if e o 5 no final. Ok? Beleza. Não salvar, não precisa. Retornando aqui, já. Então, outra coisa. Aqui nesse exemplo tem comparação com 0.
Tomem muito cuidado com o zero. Eu perdi algumas horas aqui, que zero e O é a mesma, digamos assim, eu tinha teclado O e eu estava vendo o zero, né? Então eu perdi algumas horas até achar. Reflexões finais. A recursão é um paradigma já de programação dessas linguagens chamadas declarativas, Haskell, Picate. Então o tempo inteiro, né, Lisp, você está trabalhando com esse conceito de uma função está chamando a outra. O backtracking já é privilégio de algumas, tá? Então, e todas elas, quando tiver o backtracking, né, tem que estar presente aqui esse esse ponto de interrogação e o igual. Então a gente chama assim, ó, backtracking em Picate tem e é controlado. Já em Prolog, não, tudo é com backtrack. E essas regras aqui, ó, as que são as aterradas, tem que vir antes, ó, como é o caso, dessas aqui, ó, não temos regras aterradas aqui, ó, mas esses fatos aqui estavam aterrados. Esse aterramento aqui ele foi mais perceptível naquele exemplo do Fibonacci, da soma e do fatorial. A avaliação são sempre da esquerda para a direita ou de cima para baixo, e ocorrendo backtracking em caso de falha, ele vai tentar uma nova resposta. As regras recursivas, né, são habilitadas, e as funções, tomem cuidado, funções não tem esse ponto de erro. Funções não tem a ideia do backtracking, né, casamento de padrão mesmo. Muito bem. Por que tem que estar afiado nessa parte de recursão? Porque é um modo de se trabalhar com esse paradigma de linguagens declarativas. Tá? O tempo inteiro, depois que nós estivermos fazendo programas mais avançados, de alguma maneira nós teremos casos que nós vamos ter aqui uma função, uma função chamando ela novamente numa instância menor. Então aqui eu tinha a instância n, chamei n-1. Então, fazer muitos exemplos com essa visão de recursão e associado o conceito de backtracking, então digamos assim, é uma metodologia para esquemas mais avançados de programação. Então você tem que estar bem treinado a partir da próxima aula. Todos os exemplos lá, exemplos matemáticos ou de estrutura de dados, todos eles podem ser feitos com recursão. Ok? A próxima aula é listas e vejo vocês lá. Até lá então, pessoal.